Salve Maria, uma alegria imensa estar aqui com os senhores nesta quinta-feira, dia 30 de maio de 2024, dia em que a Igreja celebra a solenidade de Corpus Christi. E como nós já tantas vezes citamos aqui, inclusive trazendo o Padre Timão Davi, a importância de incutir na alma das crianças a virtude da piedade. E num dia como o de hoje, nós não podíamos deixar de trazer algo nessa linha, que é como nós podemos, utilizando-nos daquilo que Deus nos deu a graça de receber, incutir essa virtude na alma das crianças. E na nossa própria alma, por que não dizer? Então, nesse dia em que nós celebramos a solenidade do corpo de Cristo, eu trouxe aqui um dos milagres eucarísticos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez o mais conhecido deles, que é o milagre de Lanciano. Um milagre que ocorreu por volta do ano 700, ou seja, 1200, 1300 anos atrás, e que até hoje repercute na história pela sua força e pela sua grandeza, de um Deus que quis fortalecer a nossa fé através de um milagre tão estrondoso como este. Conta-se a história que numa determinada igreja, cuidada pelos monges de São Basílio, ou seja, um monge basiliano, um sacerdote, um monge específico, começou a passar por uma crise de fé. Ele era muito dotado de capacidades, inclusive de conhecimentos humanos, mas neste momento vacilava na sua fé. E ele, enquanto sacerdote, começou a duvidar de que Jesus estava realmente presente na Eucaristia. Uma determinada manhã, como de costume, ele foi celebrar a Santa Missa. Os sinos tocaram, convidando a todos da cidade a participarem da Santa Missa. Só que durante essa missa veio uma tentação a ele muito forte, nessa linha de questionar, de duvidar da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, que ele mesmo estava consagrando naquela Santa Missa. E no momento da consagração, em que ele ia consagrar o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que ocorreria a transubstanciação do pão e do vinho, ocorreu este milagre. Milagre que a Eucaristia, a hóstia, que é o pão, tomou a forma de carne, tomou a aparência da carne efetivamente. E o sangue tomou a aparência de sangue diante dos olhos dele. Os relatos dizem que ele ficou como que atônito, parado, quase que num êxtase diante daquilo que tinha acontecido, porque viu que Deus, vendo a incredulidade dele, deu um sinal claro de que ele estava realmente presente na Eucaristia. E ele, depois de um certo tempo, ali parado, sem nada dizer, olhando para o milagre que se realizava diante dele, virou-se para o público, e a missa, claro, era celebrada versus Deum, de costas para o povo, voltada para Deus. Voltou-se para o povo e disse para o povo essas palavras: Ó testemunhas afortunadas, a quem o Santíssimo Deus, para destruir minha falta de fé, quis revelar-se a si mesmo neste bendito sacramento e fazer-se visível diante de nossos olhos. Venham, irmãos, venham todos e maravilhem-se com o nosso Deus tão próximo de nós. Venham contemplar a carne e o sangue de nosso amado Cristo. A hóstia havia se transformado em carne. O sangue, o vinho, havia se transformado em sangue. E isso rapidamente percorreu ali toda a região de Lanciano e todos foram para a igreja para ver este milagre. E ele foi sendo conduzido ao longo da história como um verdadeiro milagre, sendo admirado, venerado, adorado pelas pessoas. Só que, muito recentemente, no século passado, no século XX,
com a autorização da Santa Igreja, tanto a carne quanto o sangue foram examinados pelos cientistas, pela ciência moderna, então podemos dizer, para verificar o que se passou ali, com provas científicas. Não mais estou falando, claro que tem que ter a fé, mas para robustecer a fé, os cientistas quiseram e a igreja permitiu que eles analisassem o milagre de Lanciano. E o que nós temos dessa investigação é algo que corrobora ainda muito mais, que fortifica ainda muito mais a nossa fé. E que talvez não, com certeza, se nós soubermos transmitir isso para as crianças, esse milagre estrondoso que Deus quis fazer, ficará mais claro a eles o que se passa no momento da transubstanciação. Não que nós precisamos disso, a nossa fé já nos diz que, efetivamente, sem ver nada, mesmo que nossos olhos não vejam, lá está presente nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus quis nos dar esta evidência, esse milagre, para mostrar a sua presença real na Eucaristia. Então, ao investigar tanto a carne quanto o sangue, as conclusões que eles chegaram foram as seguintes. A carne presente no milagre de Lanciano é carne verdadeiramente humana. Então, há alguns testes que é possível diferenciar uma carne de um outro animal para uma carne humana. É verdadeiramente carne humana. A carne que está lá no milagre, exposta no relicário de Lanciano, é carne do coração. É tecido, é carne do miocárdio, ou seja, o tecido que reveste o coração. Então, a carne que está presente é propriamente do coração humano. Então, além de ser carne do miocárdio, também foi analisado o sangue. E o sangue também foi detectado que é sangue humano. Não só sangue humano, como tipo sanguíneo, o tipo sanguíneo do sangue, dos coágulos de sangue e da carne é o mesmo, tipo sanguíneo AB. E isso aqui é extremamente importante também, por quê? Porque ao analisar, por exemplo, o santo sudário, o tipo sanguíneo presente no santo sudário é o tipo sanguíneo AB. Há um outro tecido que fica em Oviedo, na Espanha, que é o tecido que provavelmente cobriu o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo após a sua crucifixão. Ele também tem um tipo sanguíneo humano AB. Tudo isso, em momentos distintos da história, foi analisado, todos com a mesma tipagem sanguínea. Mas ali em Lanciano prova-se que a carne e o sangue pertencem ao mesmo ser, ao mesmo indivíduo. Uma das coisas interessantíssimas também, ao analisar uma pequena parte do sangue, viu-se que as proteínas, a distribuição das proteínas, as proporções delas, é as mesmas que se encontram normalmente no sangue de um ser humano vivo. Então, isso deveria ter se destruído, se desfeito ao longo do tempo, mas permanece-se praticamente não, a mesma proporção que existe no sangue humano. Além disso, também se encontram minerais em proporções idênticas ao encontrado num ser humano normal. Dosagem de cloro, fósforo, magnésio, potássio, sódio e de cálcio. A preservação da carne e do sangue durante 12 e 13 séculos, sem a ajuda de qualquer ingrediente químico, é perfeita e admirável. Muitos comentam que os 5 coágulos que o sangue está coagulado em 5 partes, 5 pedras, pedacinhos de sangue. Que o peso das 5 é o mesmo de que quando eu peso um só. Então, se eu peso um só e peso as 5 juntas, eles têm o mesmo peso, não varia o peso. 1 e 4, mesmo peso. 2 e 3, mesmo peso. Um sinal também que Deus quis mostrar de que Jesus está inteiramente presente na Eucaristia em qualquer fragmento dela. Em todo caso, para nós não nos delongarmos demasiado neste vídeo, nós queríamos trazer aqui um ponto importante. Todas as vezes, e hoje nós estaremos com a graça de Deus em uma Santa Missa, quando eu estiver lá diante da Eucaristia,
talvez na procissão, na exposição do Santíssimo, eu vou estar olhando ali e eu verei as aparências de pão. Mas Deus quis fazer um milagre desse porte para que eu tenha certeza, convicção, fé de que mesmo não vendo, ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para ser adorado e para permanecer conosco todos os dias até o fim do mundo. Nesses tempos tão difíceis para a educação, com desastres, com tantas e tantas dificuldades, Deus quer que nós nos lembremos que Ele está conosco, que Ele quer estar conosco e que Ele pode nos ajudar em todas as situações. Que nós vivamos bem este dia de Corpus Christi e que nós saibamos adorá-lo a todo instante, porque Ele quis estar conosco e se fazer presente em nossas vidas. Salve Maria!